Olá! Vamos conversar hoje sobre um assunto que pode, literalmente, redesenhar o mapa do poder global. Estamos falando da possibilidade bem real, e já no campo legislativo, de os Estados Unidos simplesmente saírem da Organização das Nações Unidas. O que está em jogo aqui não é só diplomacia, não. É toda a ordem mundial que foi construída lá desde 1945. Parece uma pergunta de ficção, né? Coisa de filme. Mas olha, não é. Essa possibilidade deixou de ser um debate teórico para se tornar um projeto de lei que já está tramitando no Congresso americano. E as consequências disso, bom, elas afetariam a vida de todo mundo no planeta. Ok, vamos mergulhar nisso. A gente está falando daquele pacto que moldou o mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Um acordo que, pela primeira vez na história, está sendo formalmente desafiado por um dos seus principais criadores. E esse aí é o nome da criança, o projeto de lei que transforma toda essa discussão num evento de urgência histórica. A proposta, basicamente, quer restaurar o que os defensores dela veem como a soberania americana, desvinculando o país da ONU. Para eles, a organização virou um obstáculo à segurança nacional dos Estados Unidos. E aqui está o coração, o pulo do gato do argumento jurídico deles. A tese é simples, mas é poderosa. Nenhum tratado, nenhuma organização internacional pode estar acima da lei máxima dos Estados Unidos, que é a sua própria Constituição. É quase uma declaração de independência jurídica em escala global. E isso nos leva direto para um campo de batalha legal. De um lado, você tem o documento fundador da nação mais poderosa do mundo. Do outro, a carta que rege a principal organização multilateral do planeta. É um verdadeiro choque de titãs jurídicos. O ponto crucial aqui é o seguinte: a Carta da ONU não foi escrita como a porta de saída. Sabe, diferente do Brexit, que tinha lá o artigo 50 para organizar a coisa, a ONU não tem uma cláusula de retirada. Isso cria um impasse jurídico que é, ao mesmo tempo, fascinante e, claro, muito perigoso. Os defensores da saída baseiam o caso deles em 3 pilares. Primeiro, o princípio da soberania, a ideia de que nenhum país pode ser prisioneiro de um tratado. Segundo, o precedente da Indonésia, que chegou a se retirar temporariamente em 1965. E, por último, a arma jurídica mais poderosa que eles têm, a cláusula de supremacia da própria Constituição americana. Mas, olha, essa batalha não é só jurídica. Ela é, e talvez principalmente, financeira. E é aqui que a ameaça de saída ganha uma força demolidora. Não se trata só de sair, mas sim de cortar o cheque. O cheque que basicamente mantém a organização de pé. Esses números são a chave de tudo. Os Estados Unidos, sozinhos, financiam 22% do orçamento regular da ONU. É uma dependência financeira gigantesca. Retirar essa fatia não é como tirar uma peça de um motor, é como arrancar o motor inteiro. Então, o ponto é este: se o Congresso americano simplesmente cortar o financiamento, a ONU quebra, entra em falência. É uma falência corporativa em escala global. Em questão de semanas, as operações simplesmente parariam. Aí, a saída vira um fato, uma realidade, independentemente da briga jurídica. Vamos avançar e imaginar esse cenário. Se a ONU efetivamente quebra, o que acontece no dia seguinte? A gente entra num vácuo de poder global. Um mundo sem um árbitro central, sem um juiz. Sem a participação e, vamos ser sinceros, o poder de coerção dos Estados Unidos, o órgão mais poderoso da ONU, o Conselho de Segurança, vira uma figura decorativa. Suas resoluções, que hoje têm força de lei internacional, se transformam em meras sugestões. Cartas de intenção, sem poder nenhum. E esse vácuo vai muito além da alta diplomacia, sabe? Pensa bem, quem coordenaria a resposta a uma nova pandemia, como a OMS faz? Quem garantiria a segurança dos voos internacionais, como a ICAO faz? Quem cuidaria das enormes crises de refugiados? Essas agências da ONU são a infraestrutura invisível que faz o nosso mundo funcionar. E para um país como o Brasil, que sempre usou o multilateralismo para projetar sua influência, o impacto seria catastrófico. A ONU é o grande palco, o megafone que permite que países de poder intermediário tenham uma voz global. Sem ela, o jogo volta a ser disputado só entre as superpotências. E isso nos leva à conclusão. A situação toda pode ser resumida numa analogia bem forte, que captura a natureza irreversível dessa possível mudança geopolítica. Essa frase resume perfeitamente. Não se trata só de um jogador importante abandonando a partida. É como se o dono da bola a furasse e fosse embora do campo. O jogo não só para, ele acaba. Para todo mundo que estava jogando.
O que surge nesse lugar é uma nova ordem mundial. O direito internacional, do jeito que a gente conhece, morre. No lugar dele, nasce um sistema baseado em blocos de poder regionais, tipo uma OTAN expandida, onde a segurança não vem mais da lei, mas da força militar e de alianças estratégicas. E assim, a gente termina com a pergunta que talvez vá definir este século. Se a estrutura que governou o mundo por quase 80 anos desaparecer, o que exatamente vai nascer de suas cinzas? A resposta, por enquanto, ainda não está escrita.